Hoje a gente vai mergulhar um pouco nas origens, na história por trás do Canada Park, lá em Israel. Temos uns trechos aqui de uma gravação específica, sabe, que vão guiar a nossa conversa. Muita gente conhece o parque, né? Pelas áreas de lazer, ruínas antigas. Sim, um lugar bem conhecido. E olha, a gravação confirma o começo da história. Um financiamento de 15 milhões de dólares de doações canadenses para o Fundo Nacional Judaico, o JNF, que é ligado ao governo israelense. Os nomes dos doadores, inclusive, estão lá na entrada. Isso a gravação deixa claro. Pois é, uma iniciativa filantrópica, né, registrada ali. Mas é aí, então, que a coisa começa a ficar mais complexa. O material que a gente está analisando revela que, bom, debaixo daquelas árvores plantadas pelo JNF, ali estão as ruínas de 3 vilarejos palestinos: Imauás, Yalu e Beit Nuba. Vilarejos que não existem mais. Exato. Foram destruídos pelo exército israelense logo depois da Guerra de 1967. A gravação até recupera um protesto da época, sabe? De um membro do parlamento israelense, o Uri Avneri. Ah, sim, essa parte é forte. Ele disse, e está na gravação, ao colocar aquele parque lá e chamá-lo de Canada Park, vocês deram uma fachada canadense para um crime de guerra. Pesado, né? Vamos desembrulhar isso um pouco melhor. E o que é fascinante aqui, né, é justamente essa justaposição que a gravação expõe. De um lado, a imagem de um parque, um lugar de lazer, natureza, e do outro, essa história oculta, né, de destruição, de deslocamento, que o parque acaba encobrindo. É bem isso que o material sugere. E os relatos que estão na gravação, nossa, são muito vívidos. Tem a reação de um ancião de Imauas, o Ibrahim El-Sheikh, quando ele vê fotos da demolição pela primeira vez. A reação dele é... Simplesmente, que destruição. Só isso, diz tudo, né? Com certeza. O peso tá todo aí. E tem também o testemunho de um soldado israelense, Amos Kinan. Ele participou da destruição. Ele escreveu um relatório detalhado na época. Mas hoje, segundo a gravação, ele se recusa a descrever de novo. Ele não quer mais falar sobre isso. Não. Ele só diz, eu disse a verdade e a verdade é o que eu vi. Fim. E essa verdade que ele viu, a gravação cita o relatório, né? Cita, e é crua. Diz assim, mais velhos, mais mulheres, mais bebês, expulsamos-los. Continuam vagando pelo sul como gado perdido. Os fracos morrem. Nossa, é muito direto. E essa descrição fria, ela ecoa nas memórias pessoais que a gravação também traz, né? Exatamente. O próprio Ibrahim El-Sheikh, que eu mencionei, ele lembra da fuga de Yalu. Fala da sede extrema, de ter se separado da mãe, de gente que morreu na estrada. Gente com nome. Sim, a gravação menciona nomes. Muhammad Shahada Mustafa, um idoso de Beit Nuba. Zerah Ahmed Musa. E hoje, quando ele vai lá no parque, o que sobrou da casa dele é descrito como uma porta, algumas barras de aço enferrujadas e escombros. Escombros. Esses escombros que a gravação aponta que não estão no guia oficial do GNF, né? O guia foca em ruínas bem mais antigas. Isso, uma omissão, né? Com certeza. E essa omissão fica ainda mais significativa quando a gente ouve na gravação a discrepância sobre o que foi dito aos doadores canadenses. Sim, isso está documentado lá direitinho. O escritório do GNF em Toronto, antes da visita da equipe que fez a gravação, parece que garantiu que o parque foi feito só nos campos dos vilarejos, não sobre as ruínas. Ah, fizeram essa distinção. Campos, não ruínas. Foi o que disseram para a equipe antes. Mas aí na gravação a gente ouve o Benny Mushkin, do GNF, e ele diz outra coisa. Perguntam para ele, né? Vocês informaram os doadores sobre as ruínas? E ele admite. Não, não dissemos. Ele admite. Sim. Ele continua. Por que não construímos o parque sobre os 2 vilarejos? Tudo que fizemos foi pegar a área que estava aqui e, como digo, reconstruí-la, melhorá-la. Melhorá-la. E aí ele conclui. A área está muito, muito mais bonita agora do que era antes. Olha, essa fala sobre melhorar e deixar mais bonito, ela é muito reveladora, né? Se a gente conecta isso com o quadro geral que o material está mostrando, a gente vê o resultado direto da Guerra de 67 para quem morava ali. Viraram refugiados. Exatamente. Foram expulsos. A gravação até menciona que foram primeiro para tendas no deserto, né? Tipo, no campo de Talbia, na Jordânia. Sim, um acampamento que, para muitos,
virou algo permanente. Uma realidade dura. Então, resumindo um pouco o que essa análise da gravação nos mostra. A descoberta central é essa, né? O Canada Park foi um presente de doadores canadenses para Israel, via JNF. Ele foi construído, sim, sobre as ruínas de Imoas, Yalo e Beit Nuba. E os habitantes dali foram expulsos em 67. Exatamente. O material nos mostra todas essas camadas, né? Uma sobre a outra. Tem a filantropia internacional, tem o projeto de construção nacional de Israel, usando a paisagem, tem o apagamento da história que existia antes ali, e tem o drama humano, né? Do deslocamento. Fica muito clara essa tensão, né? Muita. Entre o ato de plantar árvores, que é um símbolo de vida, de futuro, e a destruição que, naquele lugar específico, abriu espaço para isso. E para a gente fechar, fica aquela reflexão, voltando para a fala do oficial do JNF na gravação. A área está muito mais bonita agora. Se a gente considera as memórias de perda, de fuga, de pertencimento dos antigos moradores, que também estão documentadas nesse material que a gente viu. Fica a pergunta, né? Como que a percepção do que é beleza, do que é melhora no lugar, pode ser tão radicalmente diferente? Depende totalmente da história que cada um carrega com aquele espaço, né? É uma questão bem profunda que a gravação deixa no ar.